antes de estudar, você estava num estágio, por assim dizer, de ignorância. Você partiu do zero. A partir do momento que você começa a estudar, começa a entrar em contato com o conteúdo, absorver aquele conteúdo, você vai passar para um outro estágio, que você vai ser como se fosse uma pessoa diferente. Você vai ser uma pessoa diferente a partir do momento que você estudou. Porque sua mente vai estar com mais informações. Sua mente vai estar mais enriquecida com aquilo. Então você vai ser uma pessoa diferente. É um provérbio indiano. Um homem nunca se banha no mesmo rio. Nunca se banha duas vezes no mesmo rio. No momento que ele mergulha uma vez, da outra vez que ele for mergulhar, ele é outro homem. E o rio também é outro, porque aquelas águas já passaram. Se você não tem o processo da memorização, você vai voltar ao estágio inicial. Então a memorização vai ser muito importante para que você se mantenha no estágio acima daquele que você estava. Se você não desenvolver o processo da memorização, você vai estudar e continuar ignorante. O que é o esquecimento? O esquecimento é aquela diferença entre o conteúdo absorvido e o conteúdo retido. Esse é um teste simples e prático que você vai ter que se fazer. Para você treinar, para você perceber o quanto você memoriza de um texto. Você vai ler um capítulo de um livro, 10, 15 páginas. No fim, você vai se explicar oralmente, ou vai explicar textualmente, sem consulta. Você vai explicar sem consulta para si mesmo o que é que o autor disse naquele texto. Leu aquele resumo e releu o capítulo. O primeiro teste que você faz é assombroso. Você percebe, caramba, eu não reti nada. Nada. É quase zero. Você precisa aprender a reter esse conhecimento. Você precisa saber o quanto você esquece de um livro, o quanto você esquece de um texto. Esse é o primeiro passo, para você saber o que é o esquecimento, sentir na pele. Existe um gráfico que é o seguinte, ele mostra que você lê o livro passivamente, você tem um rendimento, vamos supor, de 20%. Ler e grifar, você tem um rendimento de 40%. Ler, grifar e anotar tem um rendimento de 60%. Você ler, grifar, anotar, desenhar, ouvir aquilo que você leu, você está estudando, vai te fazer reter 90%. Ou seja, os exercícios que eu quero te passar vão te fazer reter 70% a mais daquilo que você já é acostumado. O que é que você vai fazer? Lê um parágrafo e vai escrever ao lado desse parágrafo, na margem do parágrafo, a ideia central, a ideia diretriz. Vamos supor que tem um parágrafo de 5 linhas. Você resumir esse parágrafo em uma linha. O parágrafo seguinte tem 10 linhas, você vai resumir em 2 linhas. Porque vai te dar constantemente o teste de que você está entendendo aquilo. Se você passa por um parágrafo e não consegue resumir em uma frase, você não entendeu aquele parágrafo. E muitas vezes a gente faz isso. Você vai ler um parágrafo, você fala, não entendi muito bem, e passo. Reler é um processo importante, mas expressar aquela ideia com sua própria palavra é essencial. Por quê? Se você consegue expressar, se você consegue sintetizar aquela ideia com seu próprio vocabulário sem repetir, é sinal de que você conseguiu aprender, que você conseguiu reter. Então você fazer esse teste diariamente é fundamental. O exercício da ideia diretriz é uma certificação, é um tipo de hábito que você tem que ter para perceber que você conseguiu entender aquele parágrafo. E se você conseguiu entender, passa para o seguinte. Aquelas frases que você grifou, aquelas frases que você anotou, aquelas ideias principais, aquelas ideias fundamentais do texto, você vai reescrever com seu próprio punho. Você vai reescrever com sua própria letra. Além de você reescrever, você vai ler em voz alta. Você vai ler isso em voz alta porque você vai aumentar seu rendimento, porque você vai estar falando, você vai estar fazendo e vai estar ouvindo. Quando você está lendo, ninguém está dizendo isso a você, então você vai ouvir. E aí você pode se perguntar, então eu leio em voz alta o tempo inteiro? Se for poesia, beleza, mas se não for poesia, isso pode te danificar, porque vai te exigir mais ar, exigir mais do teu pulmão e vai causar aquela fadiga que eu falei, você exercitar outros órgãos enquanto lê. E isso vai atrapalhar o teu rendimento. O exercício do mapa mental. Você vai desenhar um gráfico, você vai desenhar um mapa mental. Se for, por exemplo, um romance, o que você vai fazer quando terminar aquele livro? Vai desenhar a linha do tempo do romance. Onde é que começa, o que é que ele faz, e o que é que acontece depois, e o que é que gera. Aí você vai ter a dimensão geral do romance.
Ou você vai pegar um personagem e vai fazer a árvore genealógica dele. Quais as relações dos personagens. Porque isso aí vai te fazer reter o corpo geral do livro. Você nunca vai esquecer do corpo geral de um livro. Se você precisa passar no vestibular, faz um mapa mental do assunto, cola na tua parede, você vai acordar e vai ver. E nunca você vai se esquecer daquilo ali, nunca. Você vai chegar no dia do Enem e vai saber aquilo ali porque você viu aquilo ali todo dia. Você construiu, você deu forma àquele assunto. Isso vai ser essencial. Você pegar as ideias e transformá-las em coisas materiais para que você consiga ver como elas funcionam.